O vídeo de hoje é sobre obstáculos. Sabe aquela coisa que surge no seu caminho e que para e que você sente que não consegue seguir? É sobre obstáculos. Esse é o vídeo de hoje. Rafa, roda a vinheta. Eis meninas, tudo bem? Eu sou Etel Peternelli. Eu ajudo mulheres a serem definitivamente mulheres realizadas. Realizadas pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, quanto aos seus relacionamentos. Fazer com que você que está me ouvindo não seja uma mulher pedaços, mas seja uma mulher inteira. Sabe aquilo que às vezes a gente fala assim, nossa, profissionalmente eu tô top, cara, mas eu não arrumo nada, a minha rede não cai nada. Eu não quero que área nenhuma sua esteja desequilibrada. Eu gosto e quero sempre o meu trabalho é para ajudar mulheres a serem mulheres realizadas. E hoje, como eu já anunciei, eu vou falar sobre obstáculos. E eu amo buscar o significado da palavra. E obstáculo, a etimologia, a origem da palavra obstáculo vem do latim obstaculum. Falou muito pra gente não, né? Seguindo, o que eu encontrei no dicionário é aquilo que dificulta, aquilo que impede a realização de algum movimento. O obstáculo, ele pode nos atrapalhar na progressão de algo ou de alguma coisa, ou alguém que quer realizar alguma coisa. Aquilo que causa dificuldade ou impedimento. Então, o obstáculo é uma barreira. Diante do conceito que eu busquei do que é obstáculo, quais são os seus obstáculos? O que é obstáculo para você? Hoje, o que tem impedido você de ser uma mulher realizada? Para pensar. Então, todas as vezes que eu faço esse jogo de o que diz o dicionário e o que você tem no mundo que você criou, que conceitua isso, é uma técnica de autoconhecimento e ela se posiciona você. Então, de 0 a 10, o quanto que suas realizações estão paradas porque existem aí obstáculos que estão te impedindo de seguir, de fluir. Então, para dizer para você, no meu mundo, como eu vejo obstáculo, deixa eu fazer uma analogia. Vamos imaginar o rio lá na sua nascente, ele tem um curso, um caminho e ele vai em direção ao mar, a abundância. Lá ele vai desaguar. Só que nesse percurso que o rio tem, ele vai receber outros afluentes, outros rios vão chegar até ele. É depositado vários materiais nesse lixo. Esse rio, ele provê alimento para animais, plantas se beneficiam desse caminho do rio até o mar. Então ele nasce aqui, ele corre um caminho e vai até o mar. Em algumas situações, o homem cria barreiras, barragens no rio. O que acontece com a água dele? Empoça e vira um rio. Não há mais aquela água que flui em direção ao mar. E toda barragem, pode ter certeza, aquelas águas estão o tempo inteiro tentando seguir, romper aquilo para ir no seu objetivo, em direção ao mar. Então imagine você agora na sua vida. Imagine, nós nascemos a partir de um pequeno ponto daquilo que a gente é bom. Tá tudo bem ali. E nós vamos criando uma trajetória na nossa vida para chegar nas nossas realizações. Sermos pessoas plenas, leves, que desenvolvemos os nossos projetos, nossas metas, traduzindo os meus sonhos em realizações, construindo metas. Enfim, você, no seu caminho, quando ocorrem obstáculos, barragens, pode formar em você uma barragem. E a qualquer momento você pode explodir, pode romper isso aqui. Então, pare para pensar o quanto você tem tido obstáculos e historinhas que você conta para si mesmo que tem feito da sua vida essa barragem, esse rio inundado e parado. Gente, essa analogia, quando eu fiz na minha vida, eu fui identificando no meu caminho
vários obstáculos. E a partir disso, dessa consciência, eu comecei a eliminar cada um. Então essa é a forma como hoje eu vejo os obstáculos. E assim que eu identifico no curso da minha vida, eu começo a eliminar um por um. Fez sentido isso para você? Apesar de obstáculos, a gente vê-los como uma barreira, algo que nos impede de fluir, os obstáculos também têm o seu lado positivo. Deixa eu contar uma historinha para você. Eu e meu marido e um casal de amigos fomos ao Rio de Janeiro para tirar o visto. A gente ia fazer uma viagem para o exterior e fomos juntos para tirar esse visto lá no consulado americano. E no dia seguinte seria a nossa entrevista para tirar o visto. Chegamos um dia antes no Rio e assim que chegamos na minha entrada no hotel, esse casal que estava com a gente, o amigo nosso, ele descobriu simplesmente que ele não tinha levado o passaporte. Aliás, ele nem sabia onde estava o passaporte, porque ele tinha a mais absoluta certeza que estava na pastinha de documentos. E quando ele foi conferir, o passaporte dele não estava. Isso é um puta obstáculo. Como que a pessoa vai no consulado tirar o visto e não levou o passaporte? Como que esse passaporte vai ser carimbado ali e colocado o visto? Enfim, um baita obstáculo para esse meu amigo. E nesse episódio eu aprendi muito com ele, sabe por quê? Eu no lugar dele, primeiro que eu ia escabelar, eu ia pôr a culpa em alguém. Eu ia fazer uma bagunça ali, para mim estava acabado tudo, eu já queria vir embora do Rio. Sabe o que esse meu amigo fez? Quando ele percebeu esse obstáculo para ele tirar o visto, ele disse assim: o problema já está instalado, o que eu faço com isso? E ele foi dividindo esse problema em várias partes. Ele pensou consigo mesmo: primeiro eu preciso descobrir aonde que está esse passaporte, porque eu não sei nem onde está o passaporte, porque para mim ele estava aqui. E ele virou para a mulher e falou assim: olha, se você puder dizer alguma coisa que vai me ajudar, faça. Se não, reze e fica aí quietinha. E ele virou para a gente e falou: vocês conseguem me ajudar a ter possibilidade de ideia onde está esse meu passaporte? Então nós começamos a levantar um monte de situações. E o que aconteceu nessa história? Ele encontrou o passaporte, no dia seguinte nós fomos lá para fazer a entrevista, ele conseguiu tirar o visto, deu tudo certo, viajamos para o exterior, fomos felizes para sempre. Então um obstáculo, nem sempre ele vem para criar uma barreira definitiva e impedir você de fluir. Obstáculos vão surgir sempre, mas o importante é o que você faz com ele, para ele não ser algo permanente ali que impeça você de fluir. Interessante essa história, né? E eu aprendi muito com ela. Não é o obstáculo, é o que eu faço com ele, porque eu não controlo os obstáculos que surgem na minha vida. Então eu gosto sempre de contar essa história desse meu amigo, porque me ensinou tanto que não adianta tirar a calcinha pela cabeça. As coisas são como elas são. Então, o que pode atrapalhar você diante de um obstáculo? Ou seja, qual é o jeito errado que nós podemos lidar com os obstáculos? Porque faz parte da vida. Primeiro é não aceitá-los. A primeira coisa é não aceitar que isso faz parte da vida. Você não é especial para poder não ter isso na sua vida. Então, não aceitar é um jeito errado de você não saber lidar com os seus obstáculos. Não ver essa situação com diferentes perspectivas. Não leva para o pessoal, sabe? Diferentes perspectivas do que pode acontecer ali. Amplia o seu olhar para aquela situação, dos obstáculos que estão surgindo na sua vida. Outra coisa, remova a negatividade. Eu sou sempre azarado, isso sempre acontece comigo, a minha vida é assim. Remova qualquer pensamento negativo que possa aparecer. E encare isso como uma oportunidade de aprendizado. Quando eu vi a forma como meu amigo estava lidando com aquele obstáculo, gente, por Deus, eu acho que eu ficava assim, ó.
surreal, a forma calma e tranquila, como aquele homem fez um manejo de tudo para aquele obstáculo não fosse um problema, mas fosse algo que ele aprendesse. Então a gente precisa também saber lidar, manter um comprometimento. É tão interessante quando nós passamos a viver num mundo em que nós somos comprometidos com pessoas, com situações, com objetivos, a gente começa a não perder a cabeça. A gente para, a gente centra. Eu sou comprometida. E naquele momento, ele estava comprometido com um pequeno grupo que foi ao Rio com ele, em tirar o passaporte. Então, ele acolheu a todos numa busca que todos, de alguma maneira, pudessem ajudá-lo. E foi isso que aconteceu. Então, o jeito errado da gente lidar, às vezes, com obstáculos é não ter esse comprometimento. Faz sentido isso para você? E vitimizar. Nossa, a pior maneira que você pode lidar com seus obstáculos é vitimizando. E outra, não buscar por uma ação, por uma atitude. O que nós vamos fazer? Eu me lembro que quando ele disse assim, gente, meu problema maior aqui é que eu nem sei onde está esse passaporte. E aí meu marido falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos recapitular a última vez que você lembra de estar com ele. E nesse processo de recapitular, nós encontramos o passaporte dele. Então, buscar por atitude. E tudo que ele fez de maior naquele exato momento, além da calma, foi pedir ajuda. Ele pediu ajuda. Ele falou para a mulher dele, ó, se não for para dizer algo que é para ajudar, reza, fica aí quietinha. E ele virou para mim e para o meu marido, e vocês, bora lá me ajudar. A primeira coisa é descobrir onde está esse passaporte. Ah, descobriu o passaporte. Vamos ligar e pedimos ajuda. E assim o passaporte chegou a tempo. Eu sei que você está aí curiosa para saber. Chegou a tempo e ele conseguiu tirar o visto. Então, qual é o jeito certo, então, Ethel, de eu lidar com os obstáculos que surgem na minha vida? Lembra lá no início do vídeo, eu disse para você compreender o que é obstáculo, o que são obstáculos, né? O que é obstáculo para você, quais são os seus obstáculos. E quando você compreende esse seu cenário, você precisa compreender o que eles fazem você sentir. E normalmente, até aqui, como que você expressava isso? Como que você resolvia? Aí eu contei uma história para você, eu contei o jeito errado que a maioria das pessoas lidam com os obstáculos e agora eu quero dar para vocês então 3 passos para que você consiga lidar melhor com seus obstáculos. Ah, Ethel, isso é uma receita? Não. Esses 3 passos são infalíveis? Não sei, mas eles funcionam comigo. Aprendi a partir dessa história, dessa vivência, desse episódio que foi muito marcante na minha vida. Eu sempre digo que as pessoas se conectam, né? Nós fazemos conexões, as pessoas chegam na nossa vida como mestres para nos ensinar. Até aquele momento, eu era uma pessoa que não sabia lidar com os obstáculos. Eu era extremamente reativa, vítima, julgadora, terceirizava, aquilo era o fim do mundo para mim. Então, essa história me fez levar a esses 3 passos que hoje funcionam. Então, eu compartilho uma história minha e que ela possa, de alguma maneira, te ajudar. E você pode aumentar esses passos, pode diminuir, você vai fazer o que quiser. É uma conexão, é uma troca de experiência. Então, o primeiro passo que hoje, quando eu vejo e identifico o obstáculo na minha vida, é a positividade. Eu não preciso fazer disso uma tempestade no copo d'água. Então, o que eu faço? O que eu tenho para aprender? Como que eu posso resolver? O que isso está me ensinando? A positividade, gente, ela ampliou tanto o meu jeito de ver que existem outras possibilidades, que tem outras perspectivas. Opa, tá agarrando! Esse é o primeiro passo. O segundo passo é buscar por ajuda. Somos seres sociais. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que está me acompanhando sempre, que grava, que vem com boa vontade, que edita e que agora eu promovi a segurar um papelzinho que de vez em quando vai me guiando nas gravações. Tem que ver que fofo. Tá aí segurando. Ajuda.
O meu amigo naquela história, ele pediu por ajuda o tempo inteiro. Ele foi positivo, ele não vitimizou. Então, pare de ser orgulhosa. Vai lá, peça ajuda quando você estiver de frente de um obstáculo. E o último passo é o que eu vivo sempre dizendo. Onde você está focando é que vai expandir. Então não adianta focar no problema. Lembra a primeira coisa que o meu amigo disse lá naquela história que eu te contei? Ele falou assim, gente, o problema está instalado. Não adianta criticar, brigar. A gente precisa buscar como eu vou conseguir esse passaporte para tirar o meu visto amanhã. Ele focou naquele momento na solução. Então esse é o terceiro e último passo. Foque na solução, foque naquilo que vocês controlam. Isso elimina vários daqueles itens do jeito errado de lidar com os nossos obstáculos. Então, fechando, os 3 passos para que você possa trabalhar melhor os seus obstáculos. Isso é a partir da minha experiência. Sejam positivas, busquem por ajuda e foquem na solução. Então vamos dar aqui algumas dicas práticas para que você trabalhe esse seu olhar para os obstáculos. Lembre-se, porque se você não trabalhar os obstáculos, ele vai barrar você, ele vai impedir você de fluir, como aquela historinha do rio. Então a primeira dica prática que eu vou dar para você agora, conheça o que te limita. Conheça o que te limita. Na historinha do meu amigo, eu entendi que a explosão, a falta de paciência, a vitimização e a terceirização eram coisas que me limitavam. Eu vou repetir sempre em todos os meus vídeos. Tudo que você quer resolver na sua vida está dentro de você. Então, reconheça o que te limita. Essa é uma dica prática. Outra coisa, identifique seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso é importantíssimo para você lidar com seus obstáculos. O que você vai suportar, o que você não vai suportar. Defina objetivos. Etel, que loucura! Claro, diante de um obstáculo, mais do que nunca, você precisa definir os seus objetivos. E a partir desses objetivos que você está determinando, crie metazinhas possíveis de acontecer para você resolver aquilo ali. Outra coisa é a ação, gente. O feito melhor que perfeito nesse momento, ele é super importante. A solução para a cura, a solução para a gente resolver obstáculos, é movimento, é atitude, é ação. Então, foco naquilo que você controla e se automotive, porque existe uma razão em você muito maior do que se limitar e parar por causa desses obstáculos que estão tendo na sua vida. Deixa eu até fazer um parênteses nessa dica que eu acho muito legal. Sabe o que eu escuto muito das mulheres que vêm fazer coach comigo, que querem fluir para a realização? Historinhas. São muitas historinhas. E tem historinhas que são verdadeiras. Tem historinhas que são engraçadinhas. São histórias que são mentiras, mas que tem limitado, que tem feito a barragem para que elas não possam fluir. Então, assim, automotive, busque o tempo inteiro entender a razão pela qual você faz o que faz, por que a gente está aqui. Porque, eu e você vamos morrer. Credo, Etel, vai morrer. Isso é fato. Mas eu não vou focar nisso. Eu vou viver. Então, chegou o obstáculo, use essas dicas a favor de você fluir. E por último, a última dica que eu quero dar para você, aprenda com isso. Eu aprendi com meu amigo, estou reproduzindo para vocês, eu criei meus passos para lidar com os meus obstáculos a partir disso. Foi muito aprendizado. E eu termino esse vídeo dizendo, aprenda com tudo e com todos e flua. Flua. A partir desse vídeo, preste atenção, o que está impedindo você de fluir para ser uma mulher realizada. Fez sentido? Eu espero que sim. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com outras amigas, familiares, se isso fez sentido para você. E busque fluir, porque você está indo em direção à abundância, assim como o rio. Não deixe que nada seja obstáculo. Eles vão surgir, mas agora você tem um arsenal
de coisas que você pode e não pode fazer para romper e deixar isso fluir. Porque, ó, uma barragem, aquilo que nos impede, quando explode, meu Deus, é um terror. E até o meu próximo vídeo.